Boi Bumba vai aparecer para o Egídio e vai retirar a máscara. Egídio vai levar o maior susto e vai gritar: Você não pode ser! Não é possível! Eu vi o que aconteceu com você! Eu vi com os meus olhos! Sai de perto de mim! Tirem ele de perto de mim! Egídio vai sofrer graves consequências e perceberá que mexeu com a pessoa errada. Nos próximos capítulos da novela Renascer, depois que Zé Inocêncio passar uma temporada com a Aurora, ele decidirá que é hora de voltar para a fazenda e seguir o seu destino. Egídio ficará animado com a notícia da volta de Zé Inocêncio e planejará fazer uma surpresa para o seu inimigo. Ele diz: chegou o dia mais esperado da minha vida. O dia que eu vou fazer uma surpresa pro Zé Inocêncio. Nesse momento, o Boi Bumba aparece do lado de fora observando, sem que Egídio perceba. Na hora que o vilão sair de casa para surpreender Zé Inocêncio, o Boi Bumba entrará na frente de Egídio e deixará o homem chocado. Quando Bumba retirar a máscara, Egídio vai arregalar os olhos ao perceber quem é e tentará fugir. Tudo começa quando Egídio fica sabendo que José Inocêncio está voltando para a fazenda e prepara sua surpresa. O vilão aparece de olho em uma estrada próxima e fala: é a hora. Tá chegando a hora de pegar o José Inocêncio na tocaia e fazer o que há de ser feito, antes que ele escape outra vez. Mas o que o coronel não imagina é que nesse momento o Boi Bumba está de olho nele. Egídio continua atocaiado e em outro canto, José Inocêncio recebe a visita do Bumba antes de sair de viagem para voltar à fazenda. O homem arregala os olhos com a presença do boi e questiona: você outra vez? O que você quer comigo? O boi continua o encarando e se aproxima. Pasmo e preocupado, Zé Inocêncio pergunta: é um aviso? O que você tá querendo me dizer? É o meu destino que tá me esperando naquela fazenda. Eu vou cumprir. Enquanto isso, Egídio aparece à espera de José Inocêncio, quando de repente se sente observado e percebe que alguém está de olho nele. O coronel olha para todos os lados e fala alto: quem é que tá aí? Aparece! Eu acho melhor você aparecer agora, seja quem for. Mais preocupado ainda, Egídio continua de olho, até que encontra algo e toma o maior susto da sua vida. O coronel vê que é o chapéu de Marçal, pega ele e fala: não é possível uma coisa dessas. Não tem como. Eliana aparece na hora, nota o jeito dele e questiona: o que foi, Egídio? Por que você tá assim? É por causa desse chapéu? É só um chapéu. Ainda em choque, ele responde: Não. Esse chapéu era pra ter virado fumaça. Ele não tinha que estar aqui. Eliana fica mais confusa ainda, se preocupa e pergunta: do que você tá falando, Egídio? Como assim era pra ter virado fumaça? Apreensivo, o vilão não responde à pergunta e avisa: eu tenho que ir. Preciso fazer uma coisa. Egídio sai andando, e Eliana fica mais confusa ainda. Não demora muito, até que o coronel aparece na casa em que Marçal morava. Procura pelo lugar e encontra um pouco de café fresco na garrafa. Mais em choque ainda, Egídio diz: não pode ser. Tem alguém ficando aqui na casa que era do Marçal. Quem é que tá ficando aqui? Eu preciso descobrir. De repente, uma pessoa passa perto da janela. Egídio escuta o barulho e nota que está sendo observado outra vez. Mais preocupado ainda, o homem vai até a porta de fora da casa e fala: aparece! Você tá me seguindo, é? Aparece se tiver coragem. Mostra a cara!
Egídio continua chamando a atenção, mas ninguém aparece. Enquanto isso, José Inocêncio dirige o carro e se aproxima da fazenda. O homem olha para a estrada e fala: "Tô voltando, e seja o que for." Exatamente nesse segundo, Inácia aparece em casa e começa a ter uma visão com o Bumba. A governanta vê o boi se aproximando de José Inocêncio, arregala os olhos e fica completamente em choque. Inácia percebe que recebeu um sério recado e diz: "Ele tá voltando. Patrão tá vindo e o boi também. Bumba não pode alcançar patrão. Eu tenho que fazer alguma coisa." Rapidamente, Inácia pega suas coisas, começa a fazer uma oração em proteção a José Inocêncio e fala: "Eu venho aqui lhe pedir uma coisa muito séria sobre aquele boi. Em vez de seu José Inocêncio, use o pior inimigo dele, por uma questão de justiça. Esse boi não pode ir atrás do patrão. Por justiça." Inácia continua sua oração, e nesse segundo, Egídio aparece à espera do fazendeiro. Novamente, o homem continua sendo observado. O coronel começa a ficar com medo e fala: "O José Inocêncio deve chegar daqui a algumas horas. Eu vou embora. Melhor não ficar dando bobeira, isso sim." Egídio se prepara para ir embora, quando de repente olha para trás e dá de cara com o boi Bumba. O pai de Sandra toma um dos maiores sustos de sua vida, começa a tremer e fala apavorado: "Não, não pode ser. Não posso acreditar que eu tô vendo. Não pode ser." Egídio sai correndo o mais rápido que pode, sem olhar para trás, mais apavorado ainda. O boi também corre atrás do homem. O coronel percebe que está sendo seguido pelo Bumba e corre mais ainda. E quando fala alto: "Não, eu não! Atrás de mim, não! Eu não! Eu não!" O Bumba continua indo atrás e fica perto de alcançar Egídio. Mas o vilão corre mais ainda. Entra em casa e tranca a porta. Eliana aparece, se assusta com o jeito dele e questiona: "O que foi, Egídio? O que aconteceu para você tá correndo desse jeito? Por acaso tinha alguém te perseguindo lá fora?" Ainda assustado, o coronel gagueja: O boi... O boi tava atrás de mim. Eu vi o boi." Eliana se assusta mais ainda. Percebe o companheiro ofegante e questiona: "Que boi, Egídio? Do que você tá falando? Tinha algum boi aqui na fazenda?" Ainda pasmo, Egídio continua tremendo e não responde nada. Eliana olha para a janela, repara bem e avisa: "Eu não tô vendo boi nenhum por aqui. Acho que é coisa da sua cabeça. Agora deixa que eu preciso sair para resolver algumas coisas." Egídio a interrompe na hora e fala: "Não, você não pode sair. Não pode. O boi tá lá fora." Eliana dá risada e questiona: "Eu lá sou mulher de ter medo de boi. Você parece que tá com medo de ficar sozinho, isso sim. Me deixa ir, coronel. Tchau." Eliana sai. Egídio fica sozinho, continua apreensivo e olha pela janela. Enquanto isso, José Inocêncio se aproxima cada vez mais de sua fazenda. E quando fica próximo de chegar, pensa um pouco e se preocupa: "Será que eu devia mesmo ter voltado? Pensando bem, eu tô me lembrando das coisas que Damião tinha dito. Bom, seja o que for, agora eu tô aqui. E não vou mais voltar atrás. Se eu voltei, então é por aqui que eu tenho que ficar. Eu só espero que nada aconteça. Nem comigo e nem com os meus filhos." Momentos se passam e José Inocêncio já aparece entrando em suas terras.
Enquanto isso, dentro de casa, Egídio olha para o relógio e fala: chegou a hora. O José Inocêncio deve de estar chegando. Eu tenho que ir até lá e fazer o serviço, antes que eu perca a oportunidade. E não vou deixar boi nenhum me atrapalhar. O pai de Sandra sai de casa para ir atrás de José Inocêncio. E quando chega na parte de fora, dá de cara com o Bumba outra vez. Mais assustado ainda, Egídio pergunta: quem é você? O que você quer comigo? Por que tá me seguindo? Por quê? O boi começa a se aproximar dele lentamente. Egídio arregala os olhos e fala mais alto: o que você quer? Responde! O que você quer? O boi não responde e se aproxima mais ainda, até que, de repente, tira a máscara e revela ser ninguém mais e ninguém menos do que Marçal. Quando vê o peão, Egídio fica tão incrédulo que nem consegue se mexer. Ainda imóvel, ele fala: não pode ser. Não tem como. É impossível. Você virou fumaça. Eu vi com os meus olhos que a terra há de comer. Eu tava lá, eu vi. Não tem como. Marçal abre um sorriso, começa a dar risada e pergunta: tá surpreso, patrão? Egídio começa a se afastar lentamente, de volta para dentro de casa. Mas Marçal vai junto e diz: nós temos umas contas para acertar, não temo? Egídio começa a tremer, quase chora e pede: me deixa em paz, Marçal. Me perdoa por aquilo que eu fiz. Por favor, me perdoa. Eu só fiz porque eu tinha me sentido traído por você. Me perdoa. Eu não fiz por mal. Eu tinha sido enganado. Marçal fala: eu também fui enganado, patrão. Mas naquela noite, quando você tentou dar um jeito em mim, eu consegui me desamarrar assim que o C saiu de lá. Escapei por um buraco na parede. E agora chegou o momento de eu me vingar. Egídio percebe que não adianta falar mais nada e corre para dentro de casa. Marçal consegue entrar também e tranca a porta. Egídio se desespera e, enquanto isso, José Inocêncio chega em casa. Inácia pula de felicidade, o recebe aliviada e fala: você tá bem, patrão? Conseguiu chegar vivo! João Pedro, Zé Bento e Augusto também comemoram e deixam o fazendeiro feliz da vida. Momentos depois, Eliana volta para a fazenda e encontra a mansão de Egídio em chamas. A continuação dessa história vai aparecer na tela. Clique no vídeo para assistir. Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. Assim o YouTube sempre te envia os vídeos da novela.